Pessoal, uma das orações que eu tenho feito nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nessas últimas semanas é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer no mundo nesses últimos dias. Eu tenho orado muito e pedido. Agora há pouco eu falei novamente para o Senhor. Nós tivemos um Tadel maravilhoso aqui de reposição, e no intervalo do Tadel para o culto eu falei: Senhor, não me deixe de fora, por favor, não me deixe de fora, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer no mundo nesses últimos dias. Daí o título da mensagem: não me deixe de fora, Senhor. Queridos, eu creio de todo o meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Eu acredito que Jesus está às portas, que Ele está voltando. Quantos acreditam nisso? E eu acredito que antes da volta de Cristo vai haver um grande avivamento, mas um grande avivamento. E eu creio também que Deus, Ele vai fazer, e na verdade Ele já está fazendo nesses últimos dias. Ele vai restaurar o modelo da igreja primitiva, a maneira como a igreja, a primeira igreja, a igreja de Atos se organizava. Eu creio nisso, irmãos, de todo o meu coração. Deus vai restaurar nesses últimos dias o modelo da igreja primitiva, da igreja apostólica, uma igreja que não fica fechada em quatro paredes, uma igreja que sai, uma igreja que alcança os perdidos, uma igreja que alcança os lares. Eu acredito nisso, de todo o meu coração. E irmãos, eu esperei 3 meses, desde quando a gente transicionou a igreja para a igreja em células. Eu aguardei esses 3 meses para passar para vocês a visão celular para toda a igreja, porque eu entendi que primeiro era necessário consolidar a liderança, para depois passar para a igreja. E a gente trabalhou muito durante esses 3 meses para quebrar com uma resistência de alguns líderes, irmãos preciosos, que hoje já entendem, né, conseguem entender a realidade da igreja nos dias de hoje. E olha, deixa eu dizer algo para você. Mesmo você que está aqui pela primeira vez, talvez você está aqui pela primeira vez, e se você acha que a mensagem não tem nada a ver com você, não diz respeito a você, com todo carinho, você está enganado. Por isso eu peço que você ouça com atenção, abra o teu coração, espere o final da mensagem, aí depois você tire as suas conclusões. Porque, meu irmão, mesmo você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, o Espírito Santo, Ele sabia quais seriam os louvores que seriam entoados, a palavra que seria ministrada, e se Ele te trouxe aqui, Ele tem um propósito na sua vida, você pode ter certeza. O texto, ou os textos que lemos aqui como base, são textos maravilhosos, porque nós vemos nesses textos como a igreja primitiva, a primeira igreja, ela se organizava para cultuar o Senhor. E nós lemos que os irmãos da igreja primitiva, eles se reuniam no templo, mas também eles se reuniam nas casas. Eu não sei qual o teu entendimento, né, da Bíblia em relação a Atos dos Apóstolos, mas não existiam muitos templos naqueles dias. Existia, principalmente aqui no contexto de Atos, no começo, que a igreja foi formada, o templo principal de Jerusalém, dos judeus, e a igreja também se reunia no templo, e a Bíblia fala que diariamente tinha algum lugar no pátio onde eles se reuniam, mas diz também que a igreja se reunia nas casas. E há muitas outras referências bíblicas que também nos ensinam que a igreja não se reunia só no templo ou nas sinagogas espalhadas, a igreja se reunia nas casas. E eu quero ler algumas referências, são muitas, é claro que eu não vou falar todas por conta do tempo, mas antes de eu falar da igreja se reunindo na casa, é importante a gente voltar ao ministério de Jesus, porque eu não sei se você sabe, irmão, irmã, a maior parte do ministério de Jesus não foi no templo, mas foi aonde? Nas casas. Nas casas. Por exemplo, em Marcos 3:20 está escrito assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira
que nem sequer podiam comer pão. Então Jesus estava numa casa. Em Lucas 19, versículo 5, está escrito: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E eu poderia ler tantas outras mensagens, outras palavras, outros versículos, textos bíblicos, aonde Jesus, ele ia nas casas, como por exemplo na casa de Marta, Maria, Lázaro. Jesus almoçava ali, jantava ali. A Bíblia fala de um paralítico que Jesus curou dentro de uma casa. Havia uma grande multidão, teve que descer o paralítico pelo telhado. Mateus, quando ele respondeu de uma maneira positiva ao chamado de Jesus, ele fez um jantar e Jesus foi na casa. Muitas referências. Jesus, ele executou boa parte do ministério dele nas casas. Mas quando a gente vai para a igreja já formada ali em Atos, não é diferente. Em 1 Coríntios 16, versículo 19, olha o que está escrito: as igrejas da Ásia vos saudam, saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, como a igreja que está em sua casa. Aonde a igreja estava? Na casa de Áquila e Priscila, se reunindo na casa dos irmãos. Isso é muito lindo. Gente, é um privilégio saber que a minha casa pode ter a igreja de Jesus se reunindo. Em Colossenses 4,15 também está escrito: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, irmãos, tem tantas outras passagens que a gente não vai falar por conta do tempo, mas igreja nas casas não é uma invenção da igreja pós-moderna, da igreja dos últimos dias. A igreja na casa, o que nós chamamos de célula ou de pequeno grupo, é bíblico. A igreja se reunia no templo, mas também nas casas. E você, talvez que não tenha ou nunca participou de uma célula, você se pergunta: pastor, o que é uma célula? Célula é um pequeno grupo, né, de pessoas que se reúnem em uma casa. Mas biologicamente é interessante que o nosso corpo, eu estou falando biologicamente, o nosso corpo humano é formado de milhares e milhões de células, as quais elas unidas formam os tecidos, os órgãos, os sistemas do nosso corpo. É incrível, nosso corpo é constituído de muitas células. Agora, quando a gente chama de célula um ajuntamento de um pequeno grupo em um lar, por quê? Porque ali estão alguns membros do corpo de Cristo se reunindo, formando uma célula. Uma célula é um grupo pequeno, entre 6 a 16 pessoas, e eles se reúnem semanalmente com um objetivo de crescer espiritualmente, de praticar a comunhão, de multiplicar, de ganhar as almas para Jesus, de adorar, de edificar uns aos outros. Isso é uma célula. É uma célula. Agora, eu confesso para os irmãos que eu já tive uma grande resistência por célula. Muita, mas muita resistência. Irmãos, eu me converti numa igreja organizada em cultos, em campanhas, que na verdade na minha conversão não tinha, mas depois acabou colocando campanha. Eu tive uma certa dificuldade, mas foi o meu contexto de igreja. Então, quando as pessoas falavam em célula, para mim não soava bem. Era uma maneira de a igreja se dividir, ou do pastor estar se eximindo da responsabilidade de cuidar do rebanho. Eu não entendia a visão celular. Mas você sabe que a visão celular, ela veio para o nosso ministério como um fruto de avivamento que nós estamos buscando já há 12 anos quase. Faz 12 anos que essa igreja todas as manhãs se abre, aquelas portas estão abertas, orando, clamando a Deus por um avivamento. E nós entendemos que a visão celular é fruto desse avivamento que nós estamos buscando. Porque na visão celular, irmãos, é possível, presta atenção, uma igreja alinhada com a visão celular, é possível essa igreja local ganhar multidões para Jesus e cuidar bem de cada uma dessas pessoas. É mentira do diabo, e muitas pessoas, pastores, pregam isso, mas é uma mentira do diabo quando as pessoas dizem: olha, a gente tem que escolher
ou ter uma igreja pequena de 30, 50 membros com muita qualidade, ou você vai ter uma igreja muito grande, mas com pouca qualidade. Isso é mentira. É possível a gente ter uma igreja, servir numa igreja, congregar numa igreja com muitas almas preciosas, crescendo numericamente, mas também crescendo em qualidade espiritualmente. Mas para isso é necessário nós entendermos, queridos irmãos, que a igreja, ela precisa estar envolvida na célula. A motivação do nosso coração em transicionar essa igreja em célula não é por conta de crescimento numérico, quantitativo, porque, irmãos, vocês sabem o que Deus tem feito pela misericórdia e graça dele no nosso meio, como a igreja tem crescido. Pela manhã essa igreja estava, olha, tinha muita gente, mas muita gente. Olha o tanto de gente que tem aqui. A igreja, ela cresce, porque quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atrai as pessoas. A célula nada mais é do que uma ferramenta para a gente poder consolidar, para a gente poder cuidar dessas pessoas. Porque se o Espírito de Deus olhar para o meu coração, da minha esposa, os pastores que servem aqui como pastores, entender ou enxergar uma motivação errada, meu irmão, ou seja, nós estamos interessados na célula porque a gente quer uma igreja muito grande, a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer amar as pessoas. Eu disse aqui pela manhã e repito, nós temos um lema agora para a nossa igreja, e o nosso lema não é encher igreja. O nosso lema como igreja local não é, nós queremos encher a igreja. Não, nós queremos transformar a nossa cidade. Nós queremos sair das quatro paredes. Nós queremos alcançar essa cidade e outras cidades que Deus queira que nós alcançamos por meio do ministério. Pastor, mas encher a igreja é uma consequência, meu irmão. E nós também não queremos encher a igreja de gente vazia, mas de gente que esteja disposta a ser discípula de Jesus, e não só membro de uma igreja. Agora, eu quero rapidamente falar sobre alguns alvos, alguns objetivos das células. Alguns, não são todos. Primeiro, a célula, olha só, é uma ferramenta incrível para alcançarmos novos convertidos. A célula é uma ferramenta maravilhosa para a gente alcançar os não salvos. Presta atenção, meu irmão. É muito mais fácil uma pessoa ir à tua casa participar de um pequeno grupo, quando você convida ele e fala: querido, olha, na minha casa tem uma célula. Às vezes as pessoas não sabem o que é, fala, mas tem um pequeno grupo onde a gente se reúne, não para falar de religião, mas para a gente falar da palavra de Deus, para a gente louvar ao Senhor. É muito mais fácil ela ir na tua casa do que vir aqui na igreja. É muito mais fácil você ganhar a tua família para Jesus lá na tua casa do que ela vir na igreja. Você sabe, ainda hoje tem muita gente que tem resistência para entrar numa igreja evangélica. E eu, na manhã, eu até contei aqui para os irmãos, porque quando minha esposa e eu estávamos vindo aqui para a igreja, a gente mora num condomínio, e a gente estava descendo no elevador, e uma senhora viu a gente com a Bíblia, e ela falou: olha que bacana, vocês estão indo para a igreja? Eu falei: sim, nós estamos. Eu falei: a senhora participa de alguma igreja? Ela falou: não, eu não participo. Meu esposo falou lá a religião que professa, mas eu também não participo muito. A minha esposa não perde tempo. Ela falou: olha, tem uma célula no nosso apartamento. E ela falou: mas sério, qual é o apartamento? Não, no 14º andar. Irmãos, incrível como a mulher falou: nossa, eu vou chamar minha irmã então para participar. Pode chamar. E a gente viu que a mulher se interessou, falou: mas e qual que é o número do apartamento? Eu falei: olha, 143, mas pode falar com os porteiros, eles sabem aqui, é só a senhora vir participar. Quarta-feira, olha só, célula, na minha casa, é muito mais fácil. Agora imagina se eu falo: irmã, vai lá na minha igreja. Ela não vai, ela não é evangélica, certamente tem resistência. Então, um dos propósitos principais, irmãos, da célula é isso, é alcançar os não salvos. Família, a sua família, que às vezes tem uma resistência tremenda para vir aqui no templo, mas na célula ela vai, e a partir dali você vai ganhar ela para Jesus. Nós lemos em Atos 5, versículo 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, olha só, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então nós já vimos, a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Célula não é um grupinho fechado,
é um grupo que cresce para multiplicar. Eu disse também aqui, irmãos, pela manhã, me desculpa, tá sempre me referindo à manhã, é que a gente vai lembrando, mas eu falei para eles, falei: queridos, veja bem, se você não trabalha, se você não estuda, tem as noites livres, é muito bom você vir aqui na terça-feira adorar, celebrar. O culto de terça é incrível, a terça profética. Quinta-feira, você participar da célula, ou quarta, depende a célula que você for participar. Mas eu disse para eles, eu falei: mas se você tiver que escolher entre um ou outro numa semana, escolha a célula. Pastor, por que o senhor está falando isso? Pelo seguinte, você vem aqui no culto, você vem no culto para ouvir a palavra. Não tem como eu dar oportunidade, o microfone para você falar, nem para tirar uma dúvida sua. Mas na célula você vai para falar, você fala, você participa. Lá você não só ouve, você participa. Então, é por isso que é um ambiente onde os não salvos são tocados, envolvidos, que eles perguntam, eles participam. Então, um dos propósitos principais da célula, alcançar os não salvos. Mas não só isso, a célula também tem como propósito cuidar bem das ovelhas de Jesus. Porque, irmãos, não adianta a gente ganhar as almas para Jesus e não cuidar das pessoas. Às vezes eu ouço o irmão dizendo: pastor, eu sou um ganhador de almas, olha, eu ganhei tantas almas esse ano, olha, eu preguei, eu fui na praça e ganhei tantas pessoas que confessou Jesus. E eu pergunto: tá bom, mas onde estão essas pessoas? Não sei. Irmão, irmã, é crime a gente gerar uma criança, biologicamente falando, e gerar ela e depois deixar ela lá na calçada e falar: agora você se vira, eu te gerei, agora você cresce. Não, a gente precisa fazer o quê? Cuidar dessa criança. É um crime a gente abandonar. Não há nada mais revoltante quando a gente vê uma criança que foi rejeitada, abandonada pelos pais. Agora presta atenção, quantas vezes nós estamos tendo essa atitude com crianças espirituais, crianças que aceitam Jesus, que realmente fazem confissão de fé, mas a gente não cuida. Tipo assim: eu trouxe você na igreja, você agora conhece, você já foi batizado, agora se vira. Isso é um crime. Ela é criança. A Bíblia fala que um recém-convertido é uma nova criatura. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser consolidada. A gente precisa cuidar dessa pessoa. Agora, a célula é uma ferramenta incrível para a gente cuidar bem das pessoas. Porque, irmãos, presta atenção, uma igreja como a nossa, vamos usar a nossa igreja como exemplo. Hoje, os cultos de domingo, os 2 cultos, a gente reúne 600 pessoas, tem culto que já teve 700 pessoas, fora o culto de terça, que tinha mais de 300, e tem gente que vem na terça, não vem no domingo, outros vêm no domingo, vem na terça. A minha pergunta é: como é que a gente vai cuidar de todas essas pessoas bem cuidadas? Como, meu querido irmão? Como garantir que todas essas pessoas vão ser bem cuidadas? É impossível. Mas quando elas estão envolvidas nas células, elas estão sendo ministradas, elas estão sendo cuidadas por um pastor, um líder de célula que é um pastor de um pequeno rebanho. Você sabe, irmãos, é incrível, mas segundo alguns historiadores e teólogos, a igreja primitiva, a igreja lá de Atos dos Apóstolos de Jerusalém, a igreja lá chegou a ter 70 mil membros. E eu acredito, porque a Bíblia fala, queridos irmãos, que boa parte do sacerdócio já estavam obedecendo à fé cristã. Mas o que eu acho mais incrível, presta atenção, é que lá em Atos 4:34 está escrito que não havia entre eles necessitado algum. E isso é Bíblia. A Bíblia não mente. O Espírito Santo que inspirou o escritor para escrever isso não mente. Agora a minha pergunta é: como é que Lucas, que escreveu Atos, ele garante que numa igreja de 70 mil pessoas não havia necessitado? A resposta é simples: eles se reuniam no templo, mas também se reuniam nas casas. Eles eram cuidados de uma maneira mais pessoal, num pequeno grupo. Talvez aquele estilo que Jetro falou para Moisés lá atrás: olha, não tem como, Moisés, você cuidar de todo mundo, coloca uns para cuidar de 50, de 100, de 30, de 10. Então, irmãos, daí a importância de você estar participando de uma célula, não só visitando, mas participando, integrando aquela célula. Mas você pode dizer: pastor, mas olha, eu entendo você, te respeito, mas eu não gosto de célula. Talvez você não teve uma boa experiência com a célula, e aí você fala: mas eu gosto da igreja, eu gosto de vir aqui, eu sinto a presença de Deus, eu não posso continuar participando de um culto? Claro que você pode.
Claro que você vai ser reconhecido como um membro compromissado da nossa igreja também, a gente vai te amar, só que você precisa entender que você vai ser muito mais cuidado numa célula. E você, irmão, eu tenho dito isso muitas vezes, irmã, às vezes a gente precisa se desarmar um pouco, porque eu não tive uma boa experiência com célula, e a gente sempre usa o mesmo exemplo. Se você foi ao médico e não teve uma boa experiência com o médico, você não vai abandonar a medicina por conta disso, você vai procurar outro médico, sim ou não? Então célula não é porque a célula não deu certo, que não vai dar certo em nenhum contexto, porque célula é uma visão bíblica, e um dos propósitos, dos alvos da célula é cuidar bem de você, mas também a célula é uma ferramenta incrível, irmãos, para a gente fazer profundas amizades. Profunda amizade. A célula é um ambiente para a gente ter muita comunhão. É incrível, é maravilhoso ver o quanto as células elas contribuem para que a gente tenha comunhão, amizade. Veja bem, é muito mais fácil você criar amizades profundas dentro da célula, num pequeno grupo, do que no culto, na igreja. Porque, irmãos, é normal hoje a gente encontrar pessoas aí fora, e você vai conversar com a pessoa, e daqui a pouco, eu participo de uma igreja, Aliança de Amor, eu também participo, eu nunca te vi lá. Claro, a pessoa participa de um culto, você de outro, é muita gente. Aí você sai da igreja, vem para a igreja, sai, não consegue fazer amizade. Agora veja bem, quando você participa de um pequeno grupo é diferente. Ali você faz amizades profundas, e olha, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, e é bom você ter amizade com gente da igreja, gente de Deus, gente que você vai comungar, gente que você vai caminhar com ela, e dentro do contexto do culto, é complicado, agora veja bem, eu costumo dizer, que às vezes, entenda que eu vou falar para você, e por favor não distorça a minha palavra, mas muitas vezes numa igreja, quando começa a crescer muito, pela misericórdia e graça de Deus, a gente louva pelo crescimento da igreja, mas às vezes as pessoas são contadas como número, porque não tem como você conhecer, saber o nome de todo mundo. Eu como pastor, eu amo decorar o nome das pessoas, eu me esforço para isso. Quando termina o culto, eu vou lá para a porta aos domingos, para cumprimentar os irmãos. Então quem passa por lá, eu bato um papo, as pessoas novas a gente procura conhecer, mas é impossível, eu não consigo conhecer o nome de todo mundo. E talvez aqui na igreja mesmo, você está aqui há tempo, as pessoas nem sabem o teu nome, mas na célula é diferente. Lá você tem uma identidade, você tem um nome, é incrível. Olha, eu perguntei pela manhã aqui, quantos estão aqui há 3 meses e já estão envolvidos com a célula? Várias pessoas levantaram, e aí você vê, as pessoas, elas têm nome na célula, as pessoas têm já amizades, é incrível isso. Então a célula é um lugar onde você faz profunda amizade, onde você tem uma comunhão profunda. Mas também, queridos, a célula é uma ferramenta incrível, que te dá oportunidade ministerial. Presta atenção, no templo, uma igreja organizada em cultos, as oportunidades ministeriais são poucas. O que tem na igreja para você fazer? Pregar é o ministério da pregação, pastoral. Não, eu não tenho esse ministério, e se você tem, você sabe que não tem como todo mundo pregar. Aqui quem prega é o pastor, quem prega são os pastores, nós vamos multiplicar a igreja. Não, eu gosto de tocar. Não, você gosta de tocar, mas você tem que tocar. Para tocar aqui você viu que o pessoal aqui realmente se entrega. Cantar, não, aqui não tem profissional, mas o pessoal é dedicado. Então você tem que pagar um canto, uma aula de canto e tal. Não, eu gosto de diácono, legal, ótimo, mas não tem assim tantas coisas. Cuidar da criança, que não é cuidar da criança. Eu costumo dizer que ministério infantil não é um depósito de criança. A gente investe aqui em crianças. Está lá as pessoas, a gente quer cada dia capacitar as professoras, estão tendo treinamento aqui para lidar com autistas e tudo mais, mas assim, é nobre, mas não tem tantas opções. Agora presta atenção, na célula é diferente, meu irmão. Ali você pode cuidar das pessoas, você pode ser um líder de célula, facilitar a palavra, servir as pessoas. E olha, o contexto bíblico do Novo Testamento, irmão, isso não é invenção minha, por favor. Não é lavagem que eu estou tentando fazer na tua mente, por favor, é bíblico. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, está lá, Pedro disse que todos nós, igreja, somos o que? Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Pregar a palavra, ensinar a palavra, não é para a classe
elitizada de pastores e sacerdotes e apóstolos, não, toda a igreja pode fazer isso. E quando a gente faz? Como a gente faz? No contexto de célula. Você pode ser usado, você pode ser o embaixador de Cristo, segundo aos Coríntios 5:20. Agora, além de ser um líder de célula, você pode ser um anfitrião, que é nobre demais você receber a arca de Deus, a presença de Deus na tua casa através da igreja. Irmãos, no Velho Testamento tem um personagem bíblico chamado Obed-Edom. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas eu acho incrível. Uma das referências mais lindas da Bíblia no Antigo Testamento, em 2 Samuel 6:11. 2 Samuel 6:11 está escrito assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom em Gate por 3 meses. Quantos meses, igreja? 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Isso é incrível, eu acho lindo, porque voltando no contexto aqui dessa referência, a arca de Deus, a arca da aliança, no culto do judeu, era talvez, a arca era aquela, vamos dizer assim, era o símbolo máximo da presença de Deus, onde Deus manifestava a glória. Mas nesse contexto, a arca parece que estava abandonada e que não era muita gente que queria receber a arca. Eu não vou falar do contexto que eu não tenho tempo, mas Obed-Edom disse: não, deixa a arca na minha casa, eu vou cuidar da arca. E a Bíblia fala que enquanto a arca esteve lá, o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Deixa eu dizer algo para você: quando você abre a tua casa para hospedar uma célula, é a arca de Deus que está entrando ali, porque a igreja de Jesus vai se reunir naquele lugar, o corpo de Cristo, a presença do Senhor vai se manifestar naquele lugar. E é por isso, irmãos, que a gente tem colhido tantos testemunhos. Quando a igreja já esteve organizada em célula lá atrás, teve gente que falou: pastor, eu nunca prosperei tanto enquanto a minha casa foi uma casa de amor. Eu reformei a casa, era incrível. E hoje nós temos vivido essa experiência. Você sabia que tem gente aqui, tem célula, que é na casa de pessoas que não são evangélicas, não declaradas e confessadas ainda, mas que amam ter a célula na casa delas, e pessoas que estão sendo abençoadas. Agora, eu não estou dizendo que a gente tem que abrir a porta da nossa casa, do apartamento, apenas para ser abençoada. Nossa motivação não tem que ser essa, mas a gente entender que é um privilégio a gente poder servir o reino, abrindo a porta do nosso lar. Irmãos, tem uma frase que fala que nada deixa o céu sem que antes algo tenha deixado a terra. E às vezes nós estamos ainda muito presos com as coisas desse mundo. Minha casa, sabe, eu tenho medo de manchar o meu sofá, eu não gosto de receber gente na minha casa. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você com todo amor, respeito e carinho, mas como é um privilégio a gente pegar a nossa casa, o nosso lar, e falar: Senhor, eu reconheço que tudo que tenho, tudo que sou, tudo o que o Senhor me deu, pertence a Ti, e eu quero servir ao Senhor com tudo isso. Eu quero realmente que a minha casa seja uma residência, uma casa de amor. Eu quero passar para vocês aqui um vídeo. Esse vídeo é conhecido principalmente dos mais antigos. Eu acho que, sem exagerar, já passei esse vídeo aqui umas 5 vezes, entre Tadel e culto, mas ele é sempre inspirador para aqueles que já assistiram, e você que nunca assistiu, eu tenho certeza que você vai ser impactado, para você entender que você pode ser usado como um anfitrião, como um líder de célula. Vamos acompanhar o vídeo, depois eu volto para a gente encerrar a palavra. Os olhinhos atentos e o sorriso tímido escondem a dor. Bolhosa quer dizer que sai bolhas. E distrófica é porque pode encolher, assim, pode atrofiar, vai atrofiando até fechar. Tem algumas crianças que eu conheço, elas não têm mais a mão, são fechadas, a única parte que elas mexem da mão é o dedo. Incomoda um pouco a dor, porque daí sinto muita dor, assim, quando eu bato, quando eu corro, até para tomar banho dói. No dia a dia é difícil. Para mim, o mais difícil é quando ela acorda de manhã e fala: mãe, essa noite eu não consegui dormir nada, porque eu senti muitas dores nos meus ferimentos. E eu digo para ela: filha, por que você não chamou a mãe?
Ela disse, eu não te chamei porque eu sei que eu posso descansar durante o dia, quando me der sono, quando eu não aguento mais, eu durmo. E você tem os meus irmãos para cuidar, tem toda a casa, tem que fazer mais do que eu. Então, por isso que eu não te chamo, eu quero que você descanse, para no outro dia você estar bem, para poder cuidar de nós. Se nós duas amanhecermos acordada, daí quem que vai trocar meus curativos, fazer o que comer para mim? Tanto sofrimento produz maturidade. O machucar é um problema, assim, raro, né? Até eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa diferente, a gente olha para os médicos e não tem cura. Porque eu sei que Deus, se Ele quiser, Ele pode me curar, né? Vitória sobreviveu a todos os diagnósticos que previam sua morte depois de 2 meses de nascida. Hoje, aos 14 anos, a catarinense resolveu seguir o exemplo de uma gauchinha que morreu com a mesma idade que ela tem hoje. Vendo um DVD da história e missão da Andressa, ela decidiu que queria fazer o mesmo, montar um pequeno grupo. Eu fiquei preocupada que eles machucassem ela, que acabasse ainda causando problema para ela, né? Eu falei para ela, ela disse assim, mãe, eu vou me cuidar. Ela falou assim, a maneira que eu tenho, eu não posso estar junto com eles, brincar com eles, participar lá na rua, no campinho, andar de bicicleta, nem fazer o que eles fazem, mas é a oportunidade que eu tenho de interagir com eles aqui em casa. A gente tem que falar e é fácil. Agora sim eu sei que é fácil falar, pelo amor de Deus. Não tira pedaço, não dói. Vitória não podia sair para chamar os convidados, então os irmãos ficaram com essa tarefa. A gente dá as boas-vindas, tem a hora da mensagem musical, daí a gente canta, faz as brincadeiras, uma dinâmica para eles, contamos a história e daí a gente faz a atividade do livro, do estudo, daí a gente ora e depois a gente termina. Não é fácil falar de Deus para algumas pessoas. Agir, fazer alguma coisa. Eu também pensava que era difícil, tudo para fazer era difícil. Antes, a mãe falava para mim brincar, andar, é muito difícil, eu me machuco. Como que eu vou sair andando? Porque pode atrofiar as pernas, então eu tenho que andar, tenho que fazer alguma coisa. E eu também achava muito difícil, mas quando a gente tenta e a gente pede para Deus, é fácil, com Deus é fácil. Por causa do pequeno grupo infantil, que já tem quase 30 crianças, os adultos montaram um grupo de oração e agora estão formando um pequeno grupo também. A responsabilidade é tanta que Vitória convidou 2 amigos da igreja para ajudá-la, principalmente quando ela tem que ficar internada para as transfusões de sangue, que são constantes. Mesmo que a gente tenha um problema, não é por isso que a gente vamos deixar de fazer as coisas, ficar se lamentando. Não parece que ela tem essa doença. A gente até esquece. Porque mesmo que ela tenha um problema, ela é como todo mundo. É muita diferença. Antes ela andava um pouco desanimada. Até a ponto de um dia dizer para minha mãe, será que é pecado pedir para Deus para dormir para sempre? Então, ela estava cansada assim, de viver assim, aqui nesse mundo, né? Depois que ela começou a fazer esse pequeno grupo com as crianças, ela tem ânimo. Hoje ela pede para Deus assim que ela acorde outro dia viva. Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Se cada um tem algum problema, porque Ele sabe que aquela pessoa pode suportar. Se eu tenho isso, eu sei que eu posso suportar com a ajuda dele, orando, pedindo ajuda, pedindo forças para aguentar. Eu sei que Ele vai ajudar cada um. Como a doença é grave, o governo fornece os curativos importados que protegem a pele sensível de Vitória. Um alívio, mas nem tanto. Antes, quando ela não tinha esses curativos, isso era todos os dias. Foi 11 anos assim, acordando com a cama nas costas. A gente brinca, né? Que ela disse, mãe, antes desse curativo eu acordava grudada na cama, né? Era com os lençóis grudados, a roupa grudada, ia para baixo do chuveiro para molhar até tirar tudo. Hoje em dia ela tem os curativos.
E esses curativos, ele dá uma proteção, então gruda igual, ela tem que arrancar, sai a pele, sangra. Ela fica de molho na banheira e depois vai tirando, daí amolece, dói menos. Se eu fosse todos os dias que tivesse que trocar os curativos da minha filha, todos os dias como eu troco, eu chorasse, eu me desesperasse, ficasse com medo, com pena, nós duas acho que não estaria aqui mais. Eu, com a minha limitação, eu tento e sei que eu consigo, porque Ele está me ajudando. Ele pode ajudar cada um. Então, eu quero pedir que vocês trabalhem, falem com os amigos. O adulto tem vergonha de falar para um amigo uma coisa que é verdadeira. E não tem vergonha de falar até uma coisa que não é verdadeira, que é mentirosa. E você, não é capaz de fazer o mesmo? Aleluia. Bom, eu não sei quantos de vocês não conheciam ainda o vídeo, mas é incrível a gente ver esse vídeo e não se emocionar, é impossível. Eu até quero fazer uma correção, porque pela manhã eu disse que essa menina ainda vivia, né, que eu até vi um vídeo, né, que a Globo fez com ela, mas não foi desse ano. Eu achei que fosse 2024, mas foi 2014 esse vídeo, essa matéria. Na verdade, o pastor Odair entrou em contato e falou que ela faleceu, acho que esse ano. Ela foi promovida. Ela está na glória com o Senhor Jesus. Mas, irmão, minha irmã, eu digo para você, quantas desculpas às vezes a gente dá para não fazer a obra, porque a gente não é capacitado, a gente não tem tempo, é isso, é aquilo. Deus quer usar todos. E sabe, queridos irmãos, sempre quando eu assisto esse vídeo, uma parte desse vídeo que me toca muito, eu não sei se você se atentou para isto, é quando a Vitória, a mãe dela, fala que a Vitória, ela pedia, se era pecado pedir para Deus dormir para sempre, morrer. E é justo viver do jeito que ela vivia, mas a mãe dela falou que mesmo depois da dor continuar, mas quando ela assumiu um pequeno grupo, ela começou a ser útil para o reino de Deus, aí era diferente. Ela orava para que no outro dia amanhecesse viva, porque ela queria servir mais. Sabe, querido irmão, com todo amor, respeito e carinho, um cristão verdadeiro, para um cristão verdadeiro, não há satisfação maior do que servir Jesus, do que ganhar almas, do que cuidar das pessoas. Em João, no capítulo 21, no versículo 16, ou 16, desculpa, João 21, 16, tem uma passagem interessante, onde está escrito, Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então cuide de minhas ovelhas. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto, aonde por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, então cuide das minhas ovelhas. Sabe qual é a maior prova do nosso amor para com Deus? Não é a gente estar aqui pregando, cantando, louvando, orando, tudo isso é bom, necessário, mas é quando a gente cuida das almas. Você me ama, Pedro? Cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Irmão, irmã, eu estou terminando, deixa eu dizer algo para você. Existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas locais, que amam a Deus, que já fizeram sua confissão de fé em Jesus, foram batizadas, mas continuam vivendo deprimidas, tristes, vazias. E você sabe por quê? Porque não estão vivendo o propósito de vida que Deus tem para ela. Acha que ser cristão é você receber a salvação, vir e celebrar. Não. Você receber Jesus é apenas o início da sua vida cristã. Aí você vem para celebrar, mas você precisa doar. Jesus disse, melhor é dar do que receber.
Quando a gente não cumpre com o propósito de Deus na nossa vida, a vida se torna vazia. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa casa, um bom casamento, mas se você não estiver, irmãos, produzindo, olha, algo que eu aprendi na minha vida: quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus, Ele se envolve com seus sonhos. E você sabe qual que é o sonho de Deus? Não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é sucesso, não é você ser uma pessoa influente. O sonho de Deus é que todos sejam salvos. Eu disse agora há pouco aqui no Tadel, às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não sei o que Deus quer, a vontade de Deus para a minha vida. Leia a Bíblia. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque quando você se envolve com os planos de Deus, com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos. Porque um dia, meu irmão, você, eu, nós vamos estar diante de Jesus, e Ele vai falar: muito bem, filho, o que você tem para me oferecer? E você pode ter certeza que você não vai chegar para Ele e falar: Senhor, ó, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho empresa, eu tenho estudo, eu tive um monte de coisa. Não, isso não interessa. A moeda que vale no reino de Deus são almas. Ó, meu Senhor Jesus, eu te louvo, porque o Senhor me deu carro, casa, empresa, o Senhor me deu uma vida maravilhosa, digna, mas aqui estão, ó Deus, as almas que eu tenho para apresentar ao Senhor. Eu cuidei, eu guardei no teu nome. Então, meu querido irmão, o Senhor, nesses últimos dias, Ele está levantando uma geração que queira se envolver com o projeto dEle aqui na terra. Gente que esteja disposta a orar e dizer: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. E eu quero crer que você quer fazer parte dessa geração. Eu quero convidar o pessoal do louvor para nós estarmos encerrando o culto. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu disse no começo, mesmo você que está aqui e começou a ouvir eu falar: não, isso não tem nada a ver comigo. Você foi um escolhido, você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a todos nós. Hoje, nós ainda não abrimos para a igreja, porque nós estamos primeiro esperando finalizar lá o contrato. Mas a gente está vendo um salão bem amplo, lá no Mão Divina, onde a gente quer multiplicar uma igreja. A gente quer depois multiplicar lá na Zona Leste, no Concórdia, naquele lado ali do Moarama, Hilda. A gente quer sair das quatro paredes, com as células, implantar novas igrejas. Eu não aceito mais ficar aqui preso nessas quatro paredes, eu não aceito. Hoje a obra social da igreja está linda. Hoje eu vejo os projetos sociais sendo feitos, o Ministério de Futebol. É isso que a gente quer. A gente precisa sair das quatro paredes, fazer da nossa casa, irmãos, uma casa de amor. Não importa que você abra uma célula na tua casa, vá 2, 3 almas, são 2, 3 almas preciosas, que você vai ganhar outras e outras e outras. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor, e nós vamos encerrar o culto. E eu gostaria, meu irmão, que você permitisse que o Espírito de Deus, Ele liberasse uma unção nova sobre a sua vida, de renovo, sabe? Uma nova visão. Talvez você perdeu aquela chama que um dia estava acesa dentro de você, aquele fogo de servir, de ganhar almas, de cuidar. Você já trabalhou na obra, mas você perdeu esse desejo. Abra o teu coração nesse momento de louvor. Abra o teu coração, deixa o Espírito ministrar através dessa canção no seu coração. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Deus quer usar, Deus usou a Vitória, por que Ele não vai usar você? Aleluia.